como um desenho animado, um brasileiro e um plano ousado transformaram uma seleção que antes era patinho feio a potência na Copa do Mundo de 2026. Não tá entendendo nada? Calma, que esse é mais um vídeo do Futebol e eu vou te explicar. Depois do sorteio da Copa do Mundo de 2026, o chaveamento foi se desenhando. E é claro que o medo dos brasileiros pairavam sobre o próximo confronto caso o Brasil passasse no grupo. Cara, eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas de fato o Japão hoje é uma seleção que a gente pode colocar como uma das que brigam para chegar a uma final de Copa do Mundo. Essa, sem dúvidas, é a melhor geração da história do futebol japonês. Nomes como Ueda, Maeda, Nakamura, Minamino, Mitoma, Endo e Kubo são algumas das estrelas dessa geração Z japonesa. Cara, quando a gente pega os números desse Japão de 2026, o buraco vai ficando um pouquinho mais embaixo, tá? De 2024 para 2026 são 30 jogos, 23 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. 81% de aproveitamento. Ainda mais levando em consideração que desses jogos de 2024 para cá, o Japão venceu Inglaterra, Alemanha e o próprio Brasil. Mas calma, porque o que eu vou falar agora vai contextualizar um pouco mais por que e como essa seleção japonesa chegou nesses números. Na década de 80, o futebol do Japão era meramente uma brincadeira, um futebol de várzea. Existia uma liga do Japão, mas eram ligas onde empresas estatais, muitas delas, tinham times dos próprios funcionários e entre si marcavam de jogar, né? Não era nenhum campeonato estruturado, nenhum campeonato com premiação. Pode-se dizer que o futebol, sim, na década de 80 no Japão ainda era amador. O esporte com mais audiência e com mais adesão no Japão era o beisebol. O problema é que o beisebol não é popular em muitos países, a não ser no Japão e nos Estados Unidos. O governo japonês queria investir no esporte, mas precisava de algo mais popular, mais democrático, onde as pessoas pudessem jogar a qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer vila, sem estrutura. Foi então que, em 1991, o Japão decidiu profissionalizar o seu futebol e criar a J-League. Mas como criar uma liga profissional sem um fato impactante? Foi então que um brasileiro mudou completamente a história do futebol japonês. Ele, Zico, o galinho de Quintino, foi contratado pelo Sumitomo Metals, que anos depois foi chamado de Kashima Antlers. É engraçado até dizer isso, mas em algumas entrevistas o Zico já deixou claro que quando ele tinha chegado no Japão, os jogadores tinham rotina de realmente trabalhadores. Eles trabalhavam na fábrica de manhã e um pouco antes do fim da tarde eram liberados para treinar. E foi, cara, graças ao Zico que ele realmente implementou o profissionalismo no futebol. Ele levou, primeiro, rotina de um atleta. Não, o atleta não pode mais trabalhar na fábrica, ele tem que só se dedicar ao futebol. Conceitos táticos, técnicos, forma de treinamento. O Zico, inclusive, ajudou na implementação de um projeto no país que a gente já vai falar sobre ele. Mas, para você ter uma noção, a importância do Zico no futebol japonês, ele não inventou o futebol lá porque o futebol já existia de alguma forma, mas ele ressignificou para sempre a história do futebol daquele país, cara. Mesmo no fim da carreira, o Zico, para mim, depois do Pelé e do Messi, é o terceiro maior nome da história do futebol mundial. Ou seja, mesmo no fim da carreira, o Zico dava show. Então os japoneses ficavam encantados, né, com a habilidade do Zico, com os dribles, com o jeito de jogar, com a forma como ele jogava. E o Zico também teve muita paciência, muita calma para saber se adaptar ao local. Não tá lá só pelo dinheiro, porque ele poderia só receber o dinheiro dele e jogar, que era o bastante, mas não. Ele ajudou a desenvolver de fato o futebol. Então o Zico é o marco 1 da história do futebol do Japão, que mudou para sempre. Uma liga que era amadora, que profissionais da metalúrgica trabalhavam e jogavam nas horas vagas, e de 91 a 93 foi o momento em que a liga trabalhou para se reestruturar e realmente ser lançada no ano seguinte, em 93, de forma
profissional. A J-League começou com 10 clubes, tá? Em 93. Com a chegada do Zico foram chegando alguns outros jogadores, alguns brasileiros. O Milton Cruz, na época, também foi contratado por um time da J-League. Anos depois, a gente viu Jamel, Dilson Capetinha jogando lá. Então a gente via que o futebol japonês tinha um potencial muito enraizado, mas não bastava só o investimento em grandes craques. A gente viu esse investimento parecido no futebol chinês, muito forte, até mais forte que na J-League, mas que não deu tão certo. E aí é que tá o pulo do gato. O beisebol ainda era muito forte. Quando você muda a cultura, qualquer cultura de qualquer coisa, no caso a cultura esportiva de um país, a primeira coisa é mudar a percepção das novas gerações. E foi graças ao desenho Super Campeões, que provavelmente você conhece, que o Japão moldou o caráter de uma geração inteira. Pra você que não conhece, o desenho é muito legal. Ele foi criado por Yoichi Takahashi. Na história, um garoto de 11 anos, Tsubasa Ozora, batizado no Brasil como Oliver Tsubasa, enxergava o gramado e a bola como extensão de si mesmo. A narrativa simples e universal, com pitadas de amizade, rivalidade, superação e sonho, serviu de alimento para o fenômeno. Cara, quem não chegava da escola e colocava na Rede TV pra ver o restinho dos Super Campeões é maluco. Eu fiz isso direto. E é muito interessante que a cultura do futebol brasileiro estava muito enraizada também no desenho. Isso ajudou muito a difundir o futebol local. Inclusive, na década de 90, o governo japonês incentivou muito a exibição do anime nas televisões por todo o país para realmente moldar o caráter, né? Para mudar a forma como a nova geração enxergaria o cenário esportivo. Lembrando que o beisebol e o sumô eram top 1 e 2, assim, brigando, quase intercalando para ver quem tinha mais audiência e quem tinha mais praticantes no país. Ao todo, estima-se que na época 6 milhões de pessoas assistiam os Super Campeões lá no Japão. E o interesse dos japoneses era tanto no futebol que a Toyota, mega multinacional e fabricante de carros, comprou, melhor dizendo assim, o Intercontinental. Na época, para você entender, o Mundial de Clubes era disputado em 2 jogos, né? Entre os campeões da CONMEBOL, ou seja, da Libertadores, e da Champions League, né? Da UEFA. Eles se enfrentavam, muitas vezes era em 2 jogos. Um exemplo disso é o Santos do Pelé, que ganhou os 2 mundiais jogando no Maracanã. Um foi no primeiro jogo, o outro, o segundo jogo, foi no Maracanã. Então, quando a Toyota comprou, a partir dos anos 80, de 1980 a 2004, a Copa do Mundo de Clubes, Intercontinental, chame como quiser, foi disputado em jogo único no Japão. Tanto que o nome era Copa Toyota Intercontinental. E sim, antes que vocês comentem aqui, é mundial, mas isso aí eu deixo para explicação de um outro vídeo. Mas o que eu quero dizer com isso? As ações do governo japonês estavam muito ligadas ao futebol. A ideia do governo japonês era democratizar a forma como a população enxergava e praticava o esporte. E principalmente ter uma presença mais mundial. Já que o beisebol e o sumô, como eu disse, não são tão famosos assim fora do Japão. E aí, meus amigos, se tratando de seleção nacional, em 94 o Japão bateu na trave, tá? No último jogo precisava vencer o Iraque, acabou perdendo e não se classificou para a Copa de 94. A primeira Copa que o Japão disputou na história foi em 1998, quando foi eliminada ainda na fase de grupos. Só que em 2002... todo esse investimento fez um certo sentido, porque o Japão recebeu junto com a Coreia do Sul os jogos, né? Foi sede dos Jogos de 2002, vencida pela seleção brasileira. Graças a um desempenho histórico dos japoneses na Copa do Mundo de 2002, quando chegaram às oitavas de final pela primeira vez e foram eliminados pela Turquia, o governo japonês decidiu fazer um plano ousado. Em 50 anos, vencer uma Copa do Mundo de seleções. Cara, o mais legal disso tudo é que quando os japoneses se propõem a fazer algo, eles fazem muito bem feito, com muito afinco, né? E não era apenas uma falácia para ganhar voto ou qualquer coisa do tipo. Realmente era um plano baseado em 3 pilares. Saca só. O primeiro, enviar jogadores para a Europa. Mas, cara, não era para ganhar dinheiro, né? Mas para aprender a cultura do futebol europeu.
A gente sabe que no início dos anos 2000 o futebol europeu já mandava no futebol mundial, né? Todos os grandes jogadores estavam no futebol europeu, Ronaldo, Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo, todos já estavam ali. O futebol europeu ia se aperfeiçoando cada vez mais e deixava de ser apenas futebol europeu para se tornar um futebol mundial, onde os melhores jogadores estavam presentes. Então, na formação dos atletas ali, até dos times da J-League, era para realmente eles, em algum momento, jogarem, já chegarem mais adaptados possíveis para a cultura do futebol europeu. O segundo pilar é que cada clube da J-League obrigatoriamente deveria ter uma categoria de base, com uma filosofia de treino específica, com tantas e tantas e tantas categorias e que ensinaria a cultura japonesa de se jogar futebol. Cara, esse ponto, esse segundo pilar, ele é muito importante porque, de alguma forma, mesmo que no interior, na região leste do Japão se jogue futebol de um jeito, na norte se jogue de outro. Como o Japão é muito pequeno, é muito fácil de você ter esse intercâmbio, diferentemente de um país como o Brasil, que às vezes a gente enxerga formas diferentes. O Nordeste tem um jeito mais específico de jogar, o Sul tem outro, o Sudeste tem outro. Lá no Japão não tinha muito isso, o intercâmbio era muito fácil. Então, todo o clube da J-League tinha que seguir normas e procedimentos de como adaptar a sua categoria de base. E era obrigatório que cada clube da J-League tivesse um centro de treinamento em que captasse jogadores, ensinasse jogadores, principalmente revelassem jogadores. O terceiro, que também é crucial, formar treinadores. Cara, é muito importante esse terceiro ponto, porque quando você tem investimento na base, investimento em grandes jogadores jogando no seu país, mas você não tem uma cultura de ensino efetiva, não vai fazer sentido. O negócio não vai sustentar. Talvez tenha sido isso um dos problemas lá do futebol chinês. E, cara, é muito legal ver como eles se adaptam e querem buscar conhecimento, né? O técnico Hajime Moriyasu, por exemplo, o atual técnico da seleção japonesa, tá no Japão há 8 anos, né? Então, eles entendem que o futebol vai um pouco além do resultado e ele conhece muito bem esses jogadores. Inclusive, ele deu uma declaração recentemente aí na Copa do Mundo, dizendo que ele não se enxerga como um azarão, que ele tá trabalhando nessa seleção há 8 anos e que se não for esse ano, meu amigo, vai ser em 2030. Então você vê aí um trabalho muito sólido dos japoneses. Esse plano foi fundamentado, divulgado em 2005. E, cara, a J-League começou com 10 clubes em 93 e hoje são mais de 60 equipes em 3 divisões, séries A, B e C da J-League. E, cara, essa provavelmente é a geração mais talentosa da história do futebol japonês. O técnico, o Moriyasu, ele construiu uma identidade muito clara nesses 8 anos que ele tá no futebol japonês, e a gente vê um time intenso, com o tripé ali, com 3 jogadores, uma saída de 3, uma saída apoiada. A gente já vai falar alguns aspectos táticos do Japão, mas é muito legal ver que é um time que sabe o que quer. Tem começo, meio e fim, né? Sabe como construir, sabe como se defender, sabe como atacar, como sair das adversidades, como foi contra o Brasil, que estava perdendo de 2-0 e virou para 3-2 o jogo. Então é um time interessantíssimo de se assistir, de se ver, e mostra que o técnico tem trabalhado muito isso, né? Essa geração, eu vou falar talvez para mim, um dos grandes jogadores que estão jogando atualmente, porque tem alguns lesionados, né? Que é o Edo, né? Ele é o centroavante do Feyenoord. Ele é artilheiro da Liga Holandesa, com 25 gols, né? O Kamada tem uma visão de jogo absurda, né? Meio campo. E o Zion Suzuki, goleiro de 1,90 m, porque muito se falava sobre os goleiros japoneses, né? E o Zion Suzuki, interessante que ele tomou conta da posição, tem 1,90 m e ele é ganês, né? Perdão, ele é japonês, nasceu nos Estados Unidos e o pai dele é ganês e a mãe japonesa. Muito louca a história do Suzuki, mas mostra também que muito se falava sobre os goleiros, né? A qualidade um pouco inferior dos goleiros japoneses, e o Suzuki mostra que não. Goleiro do Parma, e é um baita de um goleiro, vem fazendo uma boa Copa também. E aí, a gente vai entender agora como que o Japão vai jogar contra o Brasil. Lembrando que o Japão não tem 4 jogadores. Tem a possibilidade do Kubo voltar para esse jogo. É uma possibilidade um pouco... os mais otimistas dizem que 50% de chance, e os menos otimistas dizem que já era a Copa do Mundo para ele. Mas o Minamino, o Mitoma e o Endo não vão jogar contra o Brasil. E são 3 jogadores titulares absolutos desse time, né, do Japão. O Kubo
pode ser que entre, né, no início do jogo, que jogue alguns minutos, estão tentando a possibilidade, mas não. Então o Japão vai enfrentar o Brasil provavelmente com Suzuki no gol, Tomiyasu, Itakura, que é o capitão, e o Ito, que é a trinca de zaga, a dupla de volantes com Kamada e o Sano. É importante dizer que o técnico japonês, ele não repetiu, não gosta de repetir muitos jogadores, então teve um momento que o Sano jogou na Copa, depois foi banco, teve um momento que o Tomiyasu jogou e o Seco foi banco, agora o Seco foi titular e o Tomiyasu foi banco, então não dá pra gente cravar, mas no meu achismo, Suzuki no gol, Tomiyasu, Itakura e Ito, a trinca defensiva, a dupla de volantes, Kamada e Sano. E aí que tá, os dois extremos, que é o pulo do gato aqui. Nakamura e aquele que você gosta, o Sugawara, né? Nakamura pela esquerda e o Sugawara pela direita. O técnico japonês, ele gosta muito de pontas com pé trocado, ou seja, o cara tá na ponta esquerda, mas ele é destro. O cara tá na ponta direita, mas ele é canhoto. Por quê? O jogo do Japão, ele não é por fora, ele é por dentro. Olha que loucura. A saída de bola do Japão é com tripé, com 3 jogadores. É uma saída apoiada. O que quer dizer? É uma saída de toque de bola. Precisa de jogadores para apoiar para essa construção e ir fazendo sentido. Porém, existe uma jogada do Japão muito comum que ele atrai a marcação-pressão para si, ou seja, ele atrai os atacantes adversários para perto dos zagueiros e o zagueiro quebra a bola em diagonal numa ligação direta no Maeda ou no Doan, que são os meias, eles podem ser chamados de meia atacantes, por dentro, não são tão avançados como o Ueda, que é o camisa 9. Mas geralmente o Maeda pela esquerda ou o Doan pela direita brigam por essa bola e conquistam essa bola para fazer infiltrações, pensando em Kamada e Nakamura fazendo esse jogo flutuado, né, esse jogo conjunto. Então, é um time que constrói muito por dentro, tem amplitude, dá amplitude para espaçar, para ter superioridade, principalmente no meio de campo, mas tem um jogo muito por dentro. Os dois pontas cortam muito para dentro, ou para achar um passe qualificado, ou até, principalmente, para pisar na área para chutar para o gol. Por quê? O Ueda, que é o artilheiro, né, que a gente falou agora do Feyenoord, e é o camisa 9, ele é um falso 9, ele joga como um pivô. Inclusive, no último jogo contra a Suécia, a gente viu o gol do Japão dessa mesma forma, dessa construção. O Ueda chamando, saindo da área, fazendo o pivô, ele devolve no meio-campo do Japão, o meio-campo do Japão tabela, infiltra nas costas do zagueiro e do lateral e faz o gol. Então, assim, a gente vai ver muito o Ueda nessa posição, uma posição onde o Casimiro pode estar presente, né? O Casimiro, camisa 5 do Brasil. Então, o jogo do Japão vai se passar por essa região do Casimiro. Eu acho que tem que ser um jogo em que o Paquetá e o Bruno Guimarães tem que ficar um pouquinho mais. Quando for subir, sobe só um ou sobe só outro. Inclusive, é uma análise do Wallace, que eu gosto muito do canal do Wallace, Borges da TNT, ele fala muito isso, né? Ele fala que é um jogo em que o Casemiro vai fazer um papel muito importante nesse sistema do Brasil. Ele precisa dar o combate no Ueda, ficar no Ueda e não deixar o Ueda fazer o pivô, que é o principal, porque o Japão vai procurar isso o tempo inteiro. O Ueda vai flutuar ali na entrada da grande área para achar esse pivô e conseguir fazer a escorada, né? O pivô do salão. Então, é um time muito perigoso. Porém, não tem os principais jogadores, que para mim é o Minamino e o Mitoma. São jogadores que podem jogar por dentro, jogadores com características um pouco diferentes, mas que têm uma qualidade absurda. Jogadores que estão na Premier League há um tempo e podem e devem fazer a diferença, né? Para mim, são os principais jogadores junto com o Nakamura e com o Ueda. Então, são pontos importantes. Eu acho que o Brasil tem que ficar ligeiro, eu acho que o Brasil não pode subestimar em nenhum momento, porque se subestimar o Japão, vai ser desclassificado, mas para mim o Brasil é franco favorito também para esse jogo, tá? Eu acho que o Brasil passa, não vai ser fácil, mas eu acho que o Brasil passa, até levando em consideração as ausências, né, do time japonês. Mas, cara, falei para vocês, contei a história um pouco do futebol japonês, e mostra que, mesmo que o Japão não consiga avançar, não elimine o Brasil, não avance mais longe na Copa do Mundo,
é uma geração que todos os jogadores têm entre 22 e 27 anos. Ou seja, talvez todos estejam em seu ápice, pelo menos físico, na Copa de 2030. É uma seleção que, se não avançar agora, tem totais condições de avançar e chegar muito longe na Copa de 2030, que vai ser na Espanha, em Marrocos e em Portugal. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia foi contextualizar um pouco, mesmo que brevemente, como que o Japão chega como uma seleção incômoda, porque o brasileiro que não acompanha muito futebol, ou não acompanha muito futebol japonês, né, o futebol europeu, acha que é cachorro morto o Japão, mas não é bem assim. O Japão é uma seleção difícil. Ainda de segundo escalão? Ainda de segundo escalão. Mas deixou de ser terceiro escalão, quarto escalão, para se tornar uma seleção que pode causar perigo e pode sim eliminar o Brasil. Então, mesmo assim, eu acho que o Brasil deve passar do Japão. E, cara, é legal demais ver que o futebol japonês e o futebol, de um modo geral, quando muito bem organizado e você tendo condições, dando condições, tendo investimento, você consegue transformar um país que há 35 anos atrás não tinha um futebol profissional, eram metalúrgicos jogando por diversão, por hobby, transformando numa seleção que chega não como zebra, pelo menos, para enfrentar um Brasil em 2026. Cara, gostou do vídeo? Muito importante, esse projeto é novo, vocês estão vendo aqui, tem poucos inscritos, se inscreve no canal, é muito importante para mim, para continuar produzindo conteúdos para vocês, então se inscreve no canal, curte, se possível dá o hypar aí, se tiver essa funcionalidade disponível, e deixa um comentário. Se não gostou do vídeo, achou que eu fui mal, cara, no respeito, comenta, vou debater com vocês aqui, vou falar, agradeço, todas as críticas são muito válidas nesse momento pra mim, e é isso, cara, quero conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado, semana que vem tem vídeo legal pra caramba, já tô produzindo, então é isso. A ideia é que o canal seja quinzenal, cada 15 dias um vídeo desse, mas Copa do Mundo é diferente, então faremos o vídeo semanal pra vocês aqui, tá bom? Galera, muito obrigado, fiquem com Deus, valeu!